Olá, amigos. É claro que ninguém é bobo. Todo mundo já sabia que viria um decreto ruim. Mas eles se superaram. Uma coisa não pode ser tão ruim que não possa piorar. E eles conseguiram. Já tinha rodado uma minuta aí que estava bem ruim. Mas ontem, sexta-feira, devia ser uma sexta-feira 13, né? Sexta-feira 21. Saiu uma desgraça muito pior. Mas não adianta chorar. Então tá aí na tela. Tá aí, decreto 11.615 de 21 de julho de 2023. Como sempre, o governo atual do lulapetismo não consegue fazer nada decente e perde tempo em fazendo revanche do anterior. Então, nesse decreto, eles cancelaram tudo aquilo que foi feito no governo Bolsonaro. Mas pegar 4 decretos e transformar em uma desgraça só, ficou faltando coisas e aí não bate. Algumas coisas você vê que não bate. Também eles estão falando de um assunto que eles não entendem, né? Vamos ver que droga que saiu. Vou sair daqui da frente para poder discutir alguns pontos que nos interessam nós atiradores. Não vou falar de caçador, não vou falar de sinarme e não vou falar de colecionamento. Quem quiser dar uma lida, já está publicado. Vou apenas falar na parte que nos interessa, que é o tiro esportivo. Então, Diário Oficial da União, publicado em 21/7/2023, edição 138B, seção 1, extra B, página 1, Atos do Poder Executivo. Decreto número 11.615, de 21 de julho de 2023. Regulamenta a Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estabelecer regras e procedimentos relativos à aquisição, ao registro, à posse, ao porte, ao cadastro e à comercialização nacional de armas de fogo, munição ou munições e acessórios, disciplinar as atividades de caça excepcional, de caça de subsistência, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo, munições e acessórios, disciplinar o funcionamento das entidades de tiro desportivo e dispor sobre a estrutura do Sistema Nacional de Armas, SINARME. Falei, esqueci de ligar o microfone e não gravou nada. Olá, agora está gravando. Eu dizia, vou ter que redizer. Aliás, condenado e descondenado, é tudo assim, tudo repete. Assim que o Lula assinou o projeto, apareceu um PDF daí mostrando como era antes. A narrativa deles, eles têm que mostrar como era no período Bolsonaro para mostrar para a galera do PT que agora destruíram tudo, acabaram com tudo, desfizeram. O negócio deles é desfazer. Já que o cara foi condenado e descondenado, então tudo que o Bolsonaro fez tem que ser desfeito. É o tal de né? Não dá para descondenar,
Aí desfaz. Deve ser por isso, não sei. Então, apareceu aí um negócio com 2 colunas, como era antes. Deixa eu sair daqui. Como era antes e como vai ser a partir de agora. Então, atirador desportivo. Até 60 armas, sendo 30 de uso restrito. Então, 30 e 30. 1.000 munições por arma de uso restrito por ano. 30 mil por ano. Vê se... Os caras ficam pensando que vai comprar 30 mil cartuchos de 5.56 para ver se você tem dinheiro para isso, cara. É um caminhão de dinheiro. Eles não têm noção, não. Deixa pra lá. Até 5.000 munições por arma de uso permitido por ano, 150 mil por ano, e até 20 quilos de pólvora. Olha que na apresentação que deve ter sido feita pelo Fábio Dino, fala em pólvora, quer dizer, fala em insumo, fala em recarga. Vocês vão ver que não se fala nisso no Diário Oficial. O Diário Oficial não bate coisa com coisa, ficou uma bosta, mas tudo bem. Como é que é agora? Atirador desportivo, retomada dos níveis, aquilo que eu venho falando. Lembra dos níveis de 2015 do General Farias, quando estava no comando logístico? Então, estou cansado de dizer, esse troço vai voltar, ninguém acreditou, aí voltou. Atirador nível 1, definição: 8 treinamentos ou competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses, até 4 armas de fogo de uso permitido, ou seja, o nível 1 devia se chamar nível 380. Você só pode usar calibre 380. Até 4.000 cartuchos por ano, até 8.000 cartuchos de 22. Eu não sei porque agora eles ficam botando essa linha de 22, não sei o quê. Isso nunca nos interessou e nunca teve assim separado. Mas, tudo bem, sinal dos tempos. Vamos ver o nível 2. Nível 2, definição: 12, uma dúzia, treinamentos em clube de tiro e 4 competições. Olha como é mal redigido. 12 treinamentos e 4 competições. Então não é nos 12 treinamentos sendo 4 competições, não. São 12 mais 4, então 16, tá? 12 treinamentos e 4 competições, das quais 2 de âmbito estadual, regional, nacional, a cada 12 meses, até 8 armas calibre 380, 10.000 cartuchos e 16 se for 22. Também não adianta prestar muita atenção nisso não, porque, como eu disse, vai mudar quando eu começar a ler o Diário Oficial. Nível 3. Definição: 20 treinamentos em clube de tiro e 6 competições, então 26, das quais 2 em âmbito nacional ou internacional no período de 12 meses. Até 16 armas de fogo, sendo 12 de calibre permitido, 380, 38, e até 4 restrito. Então você só pode ter 4 calibre 9mm. Até 20.000 cartuchos por ano, 32 se for 22. Embaixo diz que a Polícia Federal e o Comando do Exército poderão autorizar em caráter excepcional a aquisição de até 4 armas de fogo de uso restrito e suas respectivas munições. Aí eu não entendi se esse até 4 é 4 e mais 4 que pode ser autorizado ou se é até 4. É mal redigido, mas como eu disse, esquenta não que vai mudar aqui no Diário Oficial que eu vou ler em seguida. Essa é a última telinha que eu vou mostrar antes do DO. Como era? Armas que antes eram de uso restrito às forças de segurança, incluindo pistola 9mm, 40 e 45, passam a ser acessíveis ao cidadão comum. Mentira! E outra coisa, fizeram isso achando que isso era coisa do Bolsonaro. Não, não era. O 9mm acabou com a palhaçada de ser restrito, né, porque ficava caro, né? Só as Forças Armadas podiam usar 9mm, nem a polícia usava 40 e só as Forças Armadas podiam usar o 9mm e com isso ficava muito caro. Aí o general Teófilo, muito inteligentemente, acabou com essa palhaçada. Então não tem nada a ver com... Tá vendo? A narrativa bota isso na conta do Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro ser o presidente ou ser na época, isso foi uma decisão do comandante logístico. Acabou com essa palhaçada e aí ficou mais barato para todo mundo. Aí sim, começou a importar e hoje você tem, toda loja tem Glock, tem armas que antes era um sonho do brasileiro e nem
o policial podia ter. Hoje todas as polícias têm Glock, tem Sig Sauer, tem... Então melhorou tudo para o Brasil e para o brasileiro. Então não é narrativa, não, é verdade. Impacto na revisão, isso é besteira que não interessa. Aí como é que fica? Retomado dos parâmetros de 2018 para limites de armas curtas, pistola 9mm, 40 e 45 volta a ser de uso restrito. Pô, o 45 morreu no dia que as Forças Armadas passaram a adotar o 9mm. Ponto. Não tem narrativa de comunista não e não tem nada a ver com o Bolsonaro. Simplesmente o 45, que era muito mais caro, muito mais... gastava mais pólvora para recarregar, mas era... E outra coisa, por causa do recuo, não tinha estabilidade numa sequência de tiros rápidos. Então, por um monte de motivo, o 45 foi substituído pelo 9. A gente usava o 45 porque a legislação imbecil brasileira da época deixava a gente usar 40 e 45. A gente entrava para ser CAC, eu sou CAC desde 77. Então a gente podia ter 40 e 45, mas não podia ter 9mm, que era restrito das Forças Armadas. Essa que é a história, não tem narrativa não. Então o 45 estava abandonado e esquecido no fundo do baú e foi trazido à vida por alguns caques saudosistas. Mas não tem nada a ver com Bolsonaro. Importante, serão garantidos a posse e a possibilidade de utilização dos acervos adquiridos sobre regra anterior, atendidos os critérios não sei o que. Ou seja, ninguém fica preocupado porque quem tem 9mm vai poder continuar usando sem problema nas competições. Então vamos ao Diário Oficial. Bom, o Caput, né, que é essa meleca aqui, eu já li. Então vamos procurar alguma coisa interessante. E eu não vou falar de colecionamento e nem de Sinarme, né? Então vamos pular direto para tiro esportivo. Aqui são as definições utilizadas, nomenclatura utilizada no decreto, então é besterol, do sistema de regulação. Está falando de Sinarme, não vou falar de Sinarme, que é defesa pessoal, eu não falo de defesa pessoal, eu falo de esporte e tiro, coisas que nasceram com a medalha de ouro do Guilherme Paraense nas Olimpíadas, primeiro ouro olímpico do Brasil. Esses comunistas aí não entendem nada disso. Competência, Polícia Federal não me interessa, cadastramento no Sinarme não me interessa, vamos pular. Serviço eletrônico para comunicação de ocorrência, acessibilidade dos dados. Seção 1. Das armas e das munições de uso permitido, restrito ou proibido. Então, armas e munições de uso permitido. São de uso permitido. Armas de fogo de porte, repetição ou semiautomática, cuja munição comum tenha na saída do cano de prova energia de até 300 libras-pé ou 407 joules e suas munições. Então, era essa a definição. Não tinha negócio de 9mm, 40 e 45 ser restrito. Era calibre permitido quem tinha pouca potência e calibre restrito quem passava de tantos joules. Na verdade, o restrito era fuzil, por causa da potência. E faz sentido. 5,56, 7,08, então isso era restrito. E arma que não tinha... Pô, o 9mm é um 380 melhorado. É o mesmo projétil do 380, apenas o estojo tem mais 1 milímetro. Tá? E depois ainda tem o super alto, que é a mesma munição, mesmo projetil, e um estojo mais comprido no super alto. Super alto. Arma de fogo portáteis, longas de alma raiada, de repetição, cuja munição não atinge energia superior a 1.620 joules. Arma de fogo portáteis longas, de alma lisa, de repetição de calibre 12 ou inferior. Então, isso está aqui como arma de uso permitido. Parágrafo único. É permitido o uso de arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola com calibre igual ou inferior a 6 milímetros, e das que lançam esferas de plástico com tinta como os lançadores paintball.
Então isso é permitido. Armas e munições de uso restrito. Aqui que começa a brincadeira. Artigo 12. São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em cada conjunto do Comando do Exército da Polícia Federal, incluídas: 1. Armas de fogo automáticas, independente do tipo de calibre. 2. Armas de pressão de gás comprimido ou por ação de mola com calibre superior a 6 milímetros que disparem projéteis de qualquer natureza, exceto as que lancem esferas de plástico com tinta, como o paintball. 3. Armas de fogo de porte cuja munição comum tenha na saída do cano de prova energia superior a 407 joules e suas munições. 4. Arma de fogo portátil longa de arma raiada cuja munição comum tenha na saída do cano de prova energia superior a 1.200 libras ou 620 joules e suas munições. Fuzil 5,56 e por aí vai. 5. Arma de fogo portáteis longas de alma lisa. A. De calibre superior a 12. E semiautomática de qualquer calibre, armas de fogo não portáteis. Né? Arma de bipé e tripé, reparo, etc, etc. Artigo 13. É vedada a comercialização de armas de fogo de uso restrito e de suas munições, ressalvada as aquisições por instituição pública, pelos integrantes de instituição que se refere a inciso 1, pelos atiradores de nível 3. Então, só quem pode adquirir arma de calibre restrito, atirador nível 3. E pelos caçadores excepcionais, na forma... Ele chama de caçador excepcional o pessoal do javali, né? Caça exótica. Animais que não são da fauna brasileira. Armas e munições de uso proibido. Aí não mudou. Arma de uso proibido é metralhadora e munição incendiária, que são as traçantes, coisa que o crime usa. O crime organizado todo dia de noite aqui perto de casa fica arriscando o céu com munição traçante, não sei o quê, mas isso é proibido para o CAC, para o marginal não é não. O marginal pode. Deixa eu ver, artigo 15... Aquisição de fogo de uso permitido e pela autorização prévia da Polícia Federal e o interessado deverá. A seção 2. Da aquisição do registro e da posse de arma de fogo. Artigo 15. A aquisição de arma de fogo de uso permitido dependerá de autorização prévia da Polícia Federal. Ué? Estou falando de esporte tiro ou de sinarme? O que a Polícia Federal tem a ver com autorização? A autorização sempre foi no âmbito do Exército. Ter no mínimo 25 anos de idade, isso é o da lei. Apresentar documentação de identificação pessoal, isso é o óbvio. Comprovar a efetiva necessidade de posse ou porte de arma de fogo. Isso é palhaçada. Quer dizer que agora para comprar uma meleca de um 380 você tem que comprovar a efetiva necessidade. Bom, efetiva necessidade, se você é atirador esportivo, é praticar esporte. Comprovar a idoneidade, apresentar documento comprobatório de ocupação lícita, e toda aquela baboseira que já era normal para o Exército. Só que agora aqui está dizendo, temos que esperar sair portaria, inclusive do Exército, explicando como é que vai ser feito isso, né? Que a aquisição está dizendo que vai depender de autorização da Polícia Federal. Quer dizer, eu nunca pedi nada à Polícia Federal, sempre me entendi com os SFPC da vida. Disposto no caput, não sei o quê. Deixa eu ver o que mais tem de interesse. Comercialização nacional de arma de fogo. Isso não mudou. Continua como previsto pelo Comando do Exército, autorização prévia do Comando do Exército. Então isso não mudou. Aí tem muita coisa que não interessa para a gente, interessa ao comerciante, aí eu pulei. Renovação do certificado de registro, CR, de pessoa física e CR de pessoa jurídica. Artigo 20. O titular de CR, pessoa física e pessoa jurídica, fica obrigado a informar qualquer alteração em seus dados cadastrais no prazo de 15 dias, contado da data da alteração, sob pena de suspensão do registro, inclusive de CRAF eventualmente vinculado. Parágrafo único.
Independentemente da obrigação prevista no caput, a Polícia Federal ou o Comando do Exército solicitará aos titulares de CR, pessoa física e jurídica, a confirmação anual de seus dados cadastrais. Então isso já é uma novidade. Todo ano alguém vai te encher o saco para saber se mudou alguma coisa. Artigo 21. Na hipótese da mudança de domicílio ou outra situação que implique no transporte de arma de fogo, o proprietário deverá solicitar à Polícia Federal ou ao Comando do Exército guia de tráfego para as armas, etc., cadastrado no SINARM ou SIG, mas isso não mudou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Validade do certificado de registro de arma de fogo. O CRAF, aquela carteirinha que cada arma tem que ter. Artigo 23. O CRAF tem validade no território nacional e autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, considera-se interior de residência, besteira, responsável legal, besteira. Artigo 24. O CRAF terá o seguinte prazo de validade. Aí começa a brincadeira. 3 anos, era 10, né? 3 anos para CRAF concedido a colecionador, atirador ou caçador. Então, CAC, o CRAF passa de 10 para 3 anos. Quer dizer, volta aquela charopada de 3 em 3 anos, fazer tudo aquilo, entrar na fila do SIGECOP, se existir SIGECOP, pagar a taxa, tá? 5 anos, não sei o que, o resto não interessa. Deixa eu ver aqui. Ah, tem mais uma sacanagem aqui para ganhar dinheiro. Parágrafo 1º. Para fins de manutenção do CRAF, a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo deverá ser realizada a cada 3 anos. Então, cada 3 anos, taxa do CRAF, né? Mais aquelas certidões negativas e teste psicológico. Você pode ficar maluco de um ano para o outro. Renovação do certificado de registro de arma de fogo. O titular do CRAF iniciará o procedimento de renovação da validade do certificado antes da expiração do prazo estabelecido no caput do artigo 24. No procedimento de renovação da validade, o interessado deverá cumprir os requisitos estabelecidos no inciso 3 e 7 do caput do artigo 15. A inobservância do disposto caput poderá acarretar a cassação do CRAF. É proibida a renovação do CRAF de arma de fogo adulterada. Isso é... Na hipótese do CRAF 26 não ser renovado antes da expiração do prazo estabelecido no artigo 24, o proprietário da arma de fogo será notificado por meio eletrônico para, no prazo de 60 dias, 1. Entregar a arma de fogo à Polícia Federal mediante indenização, etc. 2. Efetivar a sua transferência para terceiros. E 3. Proceder a tal renovação que o cara esqueceu. Em caso de inércia do proprietário, é lógico, em caso de inércia vai ser cassado, e aqui fala na cassação do certificado de registro. Aí aquele que tiver interesse em ser cassado, dá uma lida, não vamos nem perder tempo de todo mundo com isso. A seção 3 misturou tudo, então vou ter que ler para ver. Seção 3, da caça excepcional, do tiro desportivo e do colecionamento de arma de fogo. Subseção 1, disposições gerais. Os caçadores, atiradores e colecionadores constituem grupo específico, diferenciados em função da finalidade para a qual necessitam do acervo à arma de fogo, do acesso à arma de fogo, regulados no termo desse decreto, das normas, não sei o quê. 31. A prática da atividade de caça, de tiro e colecionamento dependerá de concessão prévia de CR pelo Comando do Exército, vinculada à finalidade pretendida. Não mudou, sempre foi assim. O interessado que pretenda praticar mais de uma das atividades a que se refere o caput poderá requerer o correspondente. Também não mudou, sempre foi assim. A arma de fogo adquirida pelo praticante de uma atividade a que se refere o caput somente poderá ser empregada nos termos do respectivo aposto. Claro, a arma de tiro sempre, do acervo tiro, sempre foi utilizada no tiro esportivo. A arma de acervo caça só pode ser usada no acervo caça. Sempre foi assim. Isso até agora não mudou.
Parágrafo 3º, atividade de colecionamento, existir no museu, não interessa, eu não vou ver colecionamento. Ficam vedadas concessão de CRAF menor de 25 anos, prática de tiro para menor de 14. Tudo bem. Porte de trânsito. O porte de trânsito será concedido pelo Comando do Exército mediante emissão de guia de tráfego a caçador, de atirador, de colecionadores e representante estrangeiro, não sei o quê. Agora, aqui mudou, prestem atenção. O porte de trânsito autoriza o trânsito com arma de fogo registrada nos acervos de pessoa que se refere ao caput, desmuniciadas, acompanhadas da munição acondicionada em recipiente próprio. Então, o porte de trânsito não é mais um porte de trânsito, é um transporte. Tá? O nome está errado, não é porte de trânsito, é transporte. Transporte desmuniciado é transporte. O porte de trânsito é a validade em trajeto. Isso aqui é uma sacanagem. Já aconteceu no passado, deu um trabalhão para o Exército não conseguiu manter isso. Tinha que tirar Tem que tirar um documento para cada trajeto. Isso não existe. Não existe. Para cada competição, eu me lembro que uma vez eu entreguei no SFPC 5 páginas com as competições que eu pretendia ir em todo o Brasil, etc. No fim, essa meleca caiu, mas voltou. Porte de trânsito terá validade em trajetos pré-estabelecidos por período pré-determinado e de acordo com a finalidade declarada no registro correspondente na forma estabelecida pelo Comando do Exército. A guia de tráfego será emitida por meio de plataforma do serviço digital, isso não mudou. Esse porte de trânsito com trajeto pré-estabelecido aqui, isso aqui está me encucando. Do tiro desportivo. Disposições gerais. A prática emprega desporto de rendimento, entidade de tiro, será permitida aos maiores de 18 de idade por meio de concessão de CR, não mudou. Poderá ser concedido extraordinária a maiores de 14 anos, também não mudou. Seja autorizado judicialmente após avaliação individual e comprovação, isso aí os menores de 18. Limita-se a prática de tiro em locais previamente autorizados, etc. Isso aí não mudou. Parágrafo 2º. A prática de tiro esportivo poderá ser feita com a utilização de arma de fogo e munição. 1. Da entidade de tiro por pessoas com idade entre 18 e 25 anos e da entidade de tiro ou própria por pessoas com idade superior a 25 anos. Não mudou. Prática de tiro esportivo com airsoft ou paintball é permitida aos maiores de 14 anos, independente da concessão de CR, etc. Também não interessa. Entidade de tiro esportivo que ofereça a prática de paintball deverá recolher o correspondente de postulamento no CR. A entidade. Autorização para a recarga de munição de acordo com regulamentação e procedimentos específicos estabelecidos pelo Comando do Exército poderá ser realizada por órgãos de segurança pública para fim de treinamento e por entidade de tiro esportivo. Não fala no atirador. Tá vendo? Fala que a recarga poderá ser por órgão de segurança pública, que nunca pôde, né? Polícia, etc., não podia fazer recarga. Aqui diz que, de acordo com a autorização do Comando do Exército, vai poder. E por clubes de tiro, entidades de tiro, clube, federações e confederação. Não fala no indivíduo, nós. 6. É proibida a prática de tiro recreativo com arma de fogo em entidade de tiro desportivo por pessoas não registradas como atiradores por meio de CR concedido pelo Comando do Exército. Então aquele pessoal que vivia falando, não, eu gosto do tiro lúdico, não sei o quê, vai plantar batata porque tiro lúdico acabou. Não tem... Se não tem CR, não pode entrar num clube de tiro e dar tiro. Faz o L. 7. Munição originais e recarregadas fornecidas pela entidade de tiro serão para uso exclusivo nas dependências da agremiação em treinamentos, cursos, instrução, aula, prova. Então aqui fala em munição fornecida pelo clube de tiro e que só pode ser usada lá no clube de tiro. Não pode levar para casa. Entidade de tiro desportivo poderá adquirir unidades de munição para arma de uso permitido para fornecimento a seus membros, associados, treinamento, curso de instrução, prova, competição, para manuseio, observado o limite mensal de 1/12 dos limites previstos no ensino do caput por aluno mensalmente matriculado.
Eu quero ver controlar isso. O comando do Exército poderá conceder entidade de tiro esportivo por ato motivado, autorização para aquisição de munição para arma de fogo de uso permitido em quantidades superiores às previstas no parágrafo anterior, desde que comprovada a necessidade e observado o disposto na norma própria. Concessão do CR de que trata o caput ficará condicionada à observância ao disposto nos incisos 4 e 7 do artigo 15. Concessão de certificado de registro de pessoa física atirador desportivo. Para a concessão de CR pelo Comando do Exército, deverá estar filiado à entidade de tiro esportivo. Então, para você tirar CR, primeiro você tem que estar filiado a um clube de tiro, federação ou confederação, e se comprometer a comprovar, no mínimo, por calibre registrado. 8 treinamentos ou competições de clube de tiro e evento distinto a cada 12 meses para atirador nível 1. 12, aquilo que eu já falei, 12 treinamentos, 12 e 4 competições, 12 treinamentos e 4 competições, das quais 2 de âmbito estadual, distrital, regional, nacional a cada 12 meses para o nível 2, e 20 treinamentos mais 6 competições, das quais 2 de âmbito nacional ou internacional no período de 12 meses para o nível 3. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no caput, a progressão de nível dependerá da permanência do atirador desportivo pelo prazo de 12 meses em cada nível. Isso é chato, hein? Então o cara está no nível 1, não pode pular do nível 2, a não ser quando passar 12 meses. Limites para aquisição de arma de fogo e munições. Atirador nível 1 até 4 armas de nível permitido, 2 até 8 de uso permitido e 3 até 16 armas de fogo, das quais 4 poderão ser de uso restrito e as demais serão de uso permitido. 37. O atirador desportivo poderá adquirir no período de 12 meses as seguintes quantidades de munições e insumos para uso exclusivo no tiro esportivo. Tá vendo? Pela primeira vez aqui fala em insumo para o atirador desportivo, hein? Não estava falando antes em lugar nenhum. Se alguém achar em algum lugar, me avisa. Deixa os comentários aí nos campos de comentário. Atirador nível 1, até 4.000 cartuchos por atirador. Então, já viu que nível 1 não tem insumo. B, até 8.000 cartuchos por arma 22. Agora 2, atirador de nível 2. Até 10.000 cartuchos por atirador e 16 de 22. Também não tem recarga para o atirador nível 2. Nível 3, 20.000 cartuchos por atirador, até 32.000 cartuchos por arma. E cadê os insumos? Né? Você vê que em nenhum dos níveis, a não ser aqui no artigo 37, aqui fala insumo, no artigo 37. Mas aqui só dá quantitativo de munição, não dá quantitativo de insumo. Então, tomara que seja livre mesmo. No requerimento utilizado pelo atirador desportivo para informar que utiliza arma de entidade de tiro ou de outro atirador, será registrado o número de cadastro da arma de fogo anexado à declaração do seu proprietário. Já era carta de não sei o que, isso já era assim. Comando poderá, aquisição de até 4... Também isso aqui não interessa. Autorização caput 12, para atirador nível 3, mediante comprovação de necessidade associada ao treinamento ou à participação em competição, quando o Exército poderá autorizar motivadamente a aquisição de armas de uso permitido e de suas munições em quantidades superiores aos limites estabelecidos. Autorizar motivadamente a aquisição de arma de uso permitido. Quer dizer, para quem com a cara de nível 3 vai querer um 380? Só se for para jogar na cabeça de alguém. Concessão de certificado de registro de pessoa jurídica, aí não interessa. Caça, eu também disse que não ia falar. Caça de subsistência. Colecionamento, não. Acho que tem mais alguma coisa no finalzinho, deixa eu procurar. Olha, tem umas coisinhas aqui que eu nem vou ler, que é para não alertar. Mas não gostei. Não gostei por causa dos criadores de narrativa. Mas tem um negócio aqui que já ficou chato. Procedimento de seleção aleatório. A seleção de psicólogo e instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal para fins de comprovação de aptidão psicológica e capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo será feita eletronicamente de forma alternada e aleatória.
Muito chato porque eu tenho uma série de tanto IAT quanto de doutoras para, né, para fazer essa avaliação psicológica. Eu já tenho aquelas que ficam perto de casa ou perto de cartório. Então eu tenho meus interesses e agora, não sei, vai ser eletronicamente de forma alterada. Isso ficou chato, hein? Artigo 80, já acabou praticamente. 83 começa a revogar um monte de coisa dos decretos do Bolsonaro. 80. O prazo de validade estabelecido nos incisos. Artigo 80. O prazo de validade estabelecido nos incisos 2 e 3 do caput do artigo 24 aplica-se a todos os CRAF vigentes se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no ato de concessão ou da renovação. Parágrafo único. Na hipótese de CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador ou caçador, incidirá o prazo de validade estabelecido no inciso 1 do caput do artigo 24, contado da data de publicação deste decreto. Tá? Acho que o resto aqui, aí tem que ter alguém com paciência para ver o que foi cancelado, e aí tem o nome dos responsáveis aqui. É claro que isso não esgota o assunto, né? Apenas li com vocês o Diário Oficial publicado hoje, ou ontem à noite, sei lá, tá? Eu tenho certeza de que os bambambãs do tiro de sempre vão esmiuçar mais esses detalhes aí e mostrar coisas ocultas que eu esqueci. Um abraço a todos. Faz o quê, né?